Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Então eu preparei a lista lá para vocês. A lista basicamente é essa listinha aqui que está lá, esse documento que eu subi lá para vocês, né? Então tem algumas coisas aqui, a gente vai explorar isso aqui juntos. E a ideia é a seguinte, ó. O objetivo dessa lista de exercícios, que eu acho que a gente vai conseguir fazer inteira hoje na aula mesmo, é começar a utilizar uma biblioteca que começamos a fazer na última aula e expandir suas capacidades. Para isso, você deverá utilizar o arquivo hobpy v2.py disponibilizado na plataforma Canvas. Então, se você vier aqui no Canvas, tá aqui nessa parte de listas de exercícios, ó, tem um hobpy v2 e tem esse arquivo PDF, que é exatamente esse arquivo que eu estou lendo aqui. Será necessário plotar vetores utilizando o pacote matplotlib. Por conveniência, o professor já deixou implementado no módulo robpy v2.py a função plota-vetor3, que desenha um vetor em um gráfico tridimensional. Para utilizar essa função, você pode utilizar o código exemplo disponibilizado abaixo. Então tem um códigozinho aqui, a gente já vai falar sobre ele, mas esse código basicamente, apesar de ter muitas linhas, ele cria um vetor e desenha esse vetor num gráfico 3D para a gente dar uma olhadinha lá. E aí tem alguns exercícios aqui para a gente fazer, né? Então o primeiro é criar 3 vetores, plotar eles no gráfico tridimensional utilizando cores diferentes para verificar se essa função proj de vetores funciona corretamente. E aí a gente vai discutir sobre as escalas do gráfico e tudo mais. Então antes da gente começar, eu queria falar sobre alguns comandinhos no Python que eu não comentei aula passada com vocês, né? Só para a gente aquecer aqui, para a gente voltar a nossa mente para o Python. O primeiro são esses operadores aqui que também existem em C, não sei se todos existem, mas esse mais igual e o menos igual eu sei que existe, né? Então se você, por exemplo, tem uma variável A que vale 3, por exemplo, e você quer adicionar 1 nessa variável, gostaria de fazer A recebe A mais 1, beleza. Então aqui se eu der um print no A, ele vai valer 4, tá aqui, vale 4, beleza. Tem um jeito mais curto de fazer isso, que é o comando mais igual, né? Eu faço simplesmente mais igual 1, e isso daqui corresponde exatamente àquilo que a gente acabou de fazer, né? Que seria lá o A recebe A recebe A mais 1. Né? O mais igual ele é uma maneira mais curta de fazer isso daqui. Então, eu vou pegar o valor de A, somar 1 e jogar ele em A de volta. É isso que o mais igual faz. Então, aqui está comentado, né? Só para você saber o que faz. Se a gente executar isso aqui, olha, ó, o A deu 4 de novo, né? Beleza. Tem o menos igual também, que vai, em vez de somar, ele vai subtrair. Então, ele vai fazer A recebe A menos 1. Essa continha aqui tem que dar 2. Deu 2, beleza. Tem o vezes igual, né? Que esse parâmetro aqui multiplica o seu A por um valor que você colocar aqui e joga na variável A de novo. Então, vou multiplicar por 10. Então, A é 3. A vezes igual a 10 tem que dar 30. Né? Isso aqui seria A igual a A vezes 10. Seria essa operação. E se eu fizer aqui, meu A deu 30. Beleza. Depois tem o divide igual, que também é bem parecido, né? Então, se eu deixar um barra igual aqui, quer dizer que eu vou pegar o valor de A, dividir por 10 e guardar em A, né? Então, se eu executar isso aqui, ó, 0,3, é 3 dividido por 10. Beleza. E tem esse porcento igual aqui. O que é o porcento, pessoal? O porcento, ele é o operador resto da divisão. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, vamos colocar o número 10 em A, certo? Se eu dividir o número A por 7,
Vou só dividir, ainda não vou usar o porcento. Se eu dividir o número A por 7, o que vai acontecer aqui? Ele tem que dar 1 e uns quebrados. Deu 1,42, alguma coisinha. Beleza. Essa aqui é a divisão ponto flutuante de A por 7. Eu posso querer... quer dizer, se eu fizesse a divisão inteira de A por 7, eu teria 1 e resto 3. Eu posso querer saber o valor desse resto. O valor do resto de A por 7 é esse porcento aqui. A por 107. Se eu executar, se eu dividir A por 7, vai dar 1 e resto 3. Né? Então, eu tenho o resto da divisão inteira. Não me lembro se isso aqui é divisão inteira. Deixa eu só testar aqui. Isso é divisão inteira. Ó. 2 barras em Python é divisão inteira. Então, olha só, se eu dividir A por 7, a divisão inteira de A por 7 é 1. E o resto dessa divisão é 3. Então, eu posso fazer, por exemplo, A por cento igual a alguma coisa. Por exemplo, se eu pego esse 10 aqui e vou fazer o porcento igual a 7, o que ele faz? Ele vai pegar o valor de A, dividir por 7, pegar o resto e guardar em A. Então, se eu der um print no A aqui, ele tem que ser 3. Olha lá. Então, esses operadores aqui, eles funcionam dessa forma. Agora, eu vou testar empiricamente para ver se o barra funciona. Mas não deu erro, capaz de funcionar. Funciona. O barra também é um operador. Então, você pode adicionar aqui o barra igual. Que ele faz o quê? Ele pega o valor de A, faz a divisão inteira por 7, deu 1, ele vai guardar em A. O print aqui deu 1. Então, a gente tem esses operadorzinhos aqui que eventualmente a gente usa no meio do código para facilitar, para ficar mais curto aí, né? Esse era um tópico que eu queria cobrir com vocês rapidamente antes da gente começar. Vixe, quanta linha. O outro tópico é o seguinte, chamada com parâmetros opcionais. O Python, ele tem um negócio que eu acho muito legal, que é o seguinte, você consegue criar uma função. Então, vou fazer um def aqui. A gente vai usar bastante isso aqui hoje. Eu vou dar um def aqui. Eu vou criar uma função teste aqui. Então, fun teste. E ela vai receber um número e outro número. Beleza. Não vou nem fazer o type hinting aqui. Vamos deixar ela só assim. E o que ela faz com esse número aqui? Ela retorna A mais B. Beleza. Então, se eu der aqui, retornou. Se eu der aqui, aux recebe funTest de 1 e 2, por exemplo, ela vai somar 1 com 2 e eu vou dar um print nesse aux aqui para a gente saber isso, e resultado com certeza será 3. Então tá aqui, ó, 3. Tem uns PEP8 para a gente resolver aqui, pronto. Beleza. O que eu vou fazer agora? Agora vamos pensar assim, ó. Vamos dizer que eu conheço essa função aqui, mas ela tem um monte de parâmetro e eu não me lembro em que ordem está A e que ordem que está B. O que eu posso fazer? Eu posso fazer assim na chamada, ó. A igual a 1, B igual a 2, certo? Vamos fazer até algo assim, ó. Vamos fazer uma operação A dividido por B. Beleza? Porque aqui, ó, eu vou dividir 1 por 2, certo? E o resultado tem que ser meio, né? Por que eu coloquei a divisão aqui? Porque se eu inverter, repara que se eu fizer assim, ó, funTest de 1 e 2, tem que dar meio. E se eu fizer funTest de 2 e 1, inverter a ordem, tem que dar 2, que é 2 dividido por 1. Mas eu posso fazer o seguinte, vamos dizer que eu não me lembro quem que está primeiro aqui, se é A ou se é B, e eu quero explicitamente que A seja alguma coisa e que B seja outra coisa. Então, eu vou fazer assim, ó, eu quero que A seja 1 e B seja 2. Repara que eu inverti a ordem aqui dos argumentos aqui, né? Então, se A for 1 e B for 2, o resultado tem que dar meio. Agora, se ele seguir pela ordem, A vai ser 2 e B vai ser 1. E ele tem que dar 2. A hora que eu executo isso aqui, olha só, ele dá meio.
né? Quer dizer, ele não se importa mais quando eu faço essa chamada aqui dizendo qual é o nome do parâmetro que eu quero setar na chamada, ele não se importa mais com a ordem que eu passei. Ele fala, olha, esse parâmetro A aqui não importa onde ele está, ele vale 1. Esse parâmetro B aqui não importa onde ele está, ele vale 2. Beleza? Eu vou dividir o A pelo B para dar o resultado. Então acontece isso aqui, você consegue fazer este tipo de chamada, especificando os parâmetros, né? Por que isso aqui é importante? Bom, primeiro por segurança, né? Para você não achar que você está passando uma coisa e está passando outra. Mas, vamos dizer que você tem um terceiro parâmetro nessa função e esse parâmetro, ele normalmente tem um valor. Então, vamos dizer que esse parâmetro normalmente é 1. Olha só o que eu fiz. Eu coloquei já um C igual a 1 na chamada da função aqui, ó. Dentro da chamada da função. Beleza. E aí, qual que vai ser o retorno da minha função? O retorno da minha função vai ser C que multiplica A por B. Então, beleza. O que é isso aqui? Isso aqui é o que a gente chama de parâmetro padrão no Python, né? Por que ele é um parâmetro padrão? Porque essa notação aqui me diz o seguinte: se ninguém der um valor de C para você, você vai assumir que C vale 1 e vai fazer o que está aqui. Beleza? Beleza. Então, olha só, se eu continuar executando essa função aqui com B igual a 2 e A igual a 1, ele vai funcionar normalmente. Fala, olha, B é 2, vai ficar no denominador, A igual a 1 vai ficar no numerador, C, não passei aqui, tem, é 1, beleza, vai ser 1, que multiplica 1 vezes 2 vai dar meio. Vamos lá. Executa e realmente dá meio, sem problema nenhum. Ah, mas eu quero passar um valor para C. Sem problema nenhum, você pode passar o valor para C dessa forma aqui, ó. Agora meu C vale 3. E aí vai dar 3 vezes meio essa equação, essa função aqui que tem que dar 1,5, né? Então, executei, deu lá 1,5. Então, quer dizer, eu consigo alterar o valor de C, eu consigo fazer isso pela ordem também, ó. Eu consigo fazer, por exemplo, A igual a 1, B igual a 2 e C igual a 3. Beleza. Olha lá, ele já até entende, ó. C está aqui, vai ser 3. E aí, se eu executar, também funciona. Só que quando você tem esses parâmetros auxiliares aqui, normalmente você não quer setar todos, você só quer setar aquele que não vai ser padrão, né? Então eu posso fazer isso aqui, por exemplo, ó. C vale 3, beleza? Fechou. Executa aqui. Tá? Aí funciona legal. Então, a gente vai ter coisas assim nas chamadas de funções hoje. Eventualmente, você precisa entender por que isso está assim. Tá? Por isso que eu quis colocar essa parte de parâmetros opcionais e parâmetros padrão aí para vocês. Agora sim, nós estamos prontos para ir para a lista de exercício 2. Então, vamos lá. Vamos brincar com essa lista de exercícios aí. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, ó, né? Esse código aqui, vamos ver, ficou de uma forma aqui que, vamos ver se a gente consegue copiar legal daqui. Espero que copie. Vamos ver se cola. Uhul, colou. O espaço não ficou aquela maravilha aqui dos comentários, mas colou. Tem um monte de PEP8 aqui, nada que você precise se preocupar muito. Essas cobrinhas aqui é só para chatice do Python. Aqui, pronto, parou de graça. Aí. Beleza. Então o que esse código todo faz? A gente tem umas importações aqui, né? Então eu vou importar esse RobPy V2 aqui, que é exatamente o arquivo que eu passei para vocês, ó, tá aqui, né? E é exatamente o arquivo que a gente começou a mexer na última aula. Então esse arquivo, olha só, deixa eu fechar isso aqui para facilitar a visualização. Tem a função cria vetor, que a gente já fez, checa vetor, que a gente já fez, produto escalar, que já fez, norma do vetor, que a gente já fez, tamanho da projeção de vetor, que já fez, projeção de vetor, que já fez, ângulo entre vetores, que a gente já fez, produto vetorial, que eu consegui fazer na turma de sexta, mas não fiz com vocês, mas é só o produto vetorial, a gente já viu na aula de segunda, ele está implementado aqui bonitinho. E tem essa nova função aqui, plota vetor 3, que eu já deixei implementada para vocês. Por que eu já deixei essa função implementada? Porque ela tem algumas coisas aqui, por exemplo, esse estrela args, esse estrela quargs aqui, que são coisas intrínsecas da linguagem Python para você
funciona mais ou menos para você passar aqueles parâmetros daquela forma que eu mostrei para vocês agora e para você pegar um número ilimitado de parâmetros que possa ter sido passado aqui para você tratar, né? Eu não vou exatamente tratar disso aqui com vocês nessa disciplina, porque é algo um pouquinho mais avançado em Python e não quero gastar esse tempo com vocês agora, né? Porque eu acho que não vai ser produtivo para a disciplina de robótica. Mas é por isso que eu já deixei isso aqui implementado para vocês. Tem uma engenhariazinha aqui atrás. Tem esse parâmetro ZDIR aqui, que é de uma das funções aqui que ele precisa, então ele já está setado em Z e a gente não vai mexer nele. E esse outro parâmetro aqui, VO, é um outro vetorzinho que a gente eventualmente vai mexer nele, mas ele tem um valor padrão, tá vendo? Que é um vetor de zeros, de 3 linhas e uma coluna aí. Aí a gente tem aqui basicamente essa função plota vetor, ela pega um vetor, ela pega um conjunto de eixos, que eu já vou explicar para vocês de onde que vem esse conjunto de eixos, e ela plota esse eixo nesse vetor, e aqui na chamada não está explícito, mas aqui dentro eu uso uma função que é essa plot 3D aqui, que está dentro desse eixo aqui, desse axis aqui. E essa plot 3D ela aceita alguns parâmetros que também não estão explícitos aqui, mas um deles é a cor. Então você consegue setar a cor do seu vetor de uma maneira bem fácil, né? Então eu coloquei aqui, ó, a implementação dela está aqui. Depois, se vocês quiserem explorar um pouco mais isso daqui, eu posso pegar fora de aula, a gente explora, eu mostro para vocês tudo que está acontecendo aqui. Mas essa função, por padrão, ela vai vir pronta para vocês. E tem 3 funções que a gente vai precisar implementar hoje, que são essas 3 matrizes de rotação em X, em Y e em Z, igual a gente estudou na última aula também para fazer alguns exercícios aí. Então, o primeiro exercício ele não envolve essas matrizes aqui, então a gente vai fazer ele diretamente. O primeiro exercício ele só fala assim, ó. Aqui, vamos lá. Crie os vetores A, que vale 1 e 1 e 1 em x, y e z, e B, 2, 2, 0 em x, y, z também. Não estou nem preocupado com base aqui. Crie o vetor C, que é a projeção do vetor A sobre B, e plote os 3 vetores em um gráfico tridimensional, utilizando cores, tal. Esse código que eu passei aqui para vocês, ele executa, né? Então, se você executar esse código, o que ele faz? Ó, vamos deixar separadinho aqui bonitinho. Vou executar, só para matar a curiosidade. E tá aqui, ó. Ele plota um gráfico, e nesse gráfico você tem basicamente um vetor. A pontinha dele não está perfeita, porque eu tive que usar um marcador aqui que só aponta para a direita, né? Um triângulozinho. Então, dependendo da orientação que você colocar o seu gráfico, você vai ver a setinha como se ele fosse um vetor mesmo. E se você colocar uma outra orientação qualquer, ele acaba ficando meio esquisito, não parece muito um vetor. Mas só para a gente saber que essa daqui é a ponta do vetor. Senão daria muito trabalho desenhar essa pontinha aqui em qualquer orientação que a gente quisesse. E eu optei por não fazer isso nesse momento. Então tá aqui, né? Esse gráfico aqui ele é bem simplesinho. Se você simplesmente arrastar o mouse aqui, você consegue girar ele. Se você rodar a rodinha do mouse, não acontece nada. Mas se você arrastar segurando o botão direito do mouse, aí você consegue aproximar, afastar e tudo mais, ó. Ele consegue fazer várias coisas. Se você clicar no home aqui, ele volta para as orientações originais e tamanhos originais para a gente poder brincar aqui. Então isso é basicamente o que esse programa faz nesse momento. Como ele faz isso? Ele faz assim, ó. Eu preciso importar a RobPy V2, como a gente já conhece, porque tem essa função plota vetor aqui que a gente vai usar. E eu preciso importar esse pacote aqui, o matplotlib, é um módulo específico dele que é o pyplot, né? Então, eu vou importar esse matplotlib.pyplot como plot, né? Por isso que tem plot ponto, várias coisas aqui. Então, eu vou ter que criar uma figura, né? E quando eu der esse comando aqui não acontece nada, já aviso já vocês, porque para mostrar essa figura você tem que dar esse último comando aqui que é o plot.show, senão ele não abre a figura, ele não abre a janelinha lá. Então aqui eu crio a figura, aqui eu crio um conjunto de eixos onde eu vou plotar, e esse pyplot aqui ele nasceu para plotar as coisas em 2D, né, no plano. A princípio ele não tinha essa funcionalidade de plotar no espaço. Então, se você quer plotar as coisas espacialmente, você tem que usar esse parâmetro aqui que já está naquela forma que eu coloquei para vocês, ó, projection igual a string 3D. E aí, quando você faz isso, ele entende que você quer um gráfico, um eixo 3D. Eu tenho que pegar esse eixo que eu criei aqui,
incluir na figura, então eu vou usar essa função aqui da figura, fig.addAxis, e aí eu passo esse eixo, beleza. Isso aqui é uma burocraciazinha necessária para a gente começar a plotar. Depois que a gente faz isso, eu já posso usar diretamente a minha função do Rob lá, que é a plota vetor 3, que eu já deixei implementado para vocês, e ela tem alguns parâmetros aqui. O primeiro parâmetro é o vetor. Repara que eu não passei ele com essa notação de igual aqui, depois a gente pode passar. Então esse primeiro parâmetro é o vetor que você quer plotar. Esse segundo parâmetro é o eixo onde você quer plotar. Eu tenho que plotar nesse eixo aqui que vai aparecer na minha figura. Então eu vou plotar ele aqui, e aqui eu defino a cor do meu vetor, tá vendo? Então se eu colocar a cor azul, ele vai plotar azul. Se eu colocar a cor verde, por exemplo, ele vai plotar verde. Olha só, verde. Ele tem algumas cores padrão, são as 8 cores lá que vem da combinação dos RGBs lá. Depois, se vocês quiserem, eu posso explicar melhor isso. Acho que ciano ele vai plotar também, fica um azul clarinho. Olha lá. Tem algumas cores, tem amarelo. São 8, ó, tá vendo? Tem amarelo, tem preto. Aqui, ó, pretinho. Tem branco. Branco acho que não dá para enxergar muito bem, mas dá para ver. Ó, branco ele fica esse risquinho branco aqui. Enfim, tem algumas cores aqui. Vermelho, verde, azul, amarelo, ciano, preto, branco e acho que é roxo. Não me lembro se roxo. Roxo tem também. Então são essas 8 cores que a gente consegue brincar aqui no nosso plot. Depois, olha só. Vamos deixar aqui como estava. Acho que estava em vermelho, né? Opa. Jesus. Aí. Esses comandos setLabel aqui eu vou passar todos para os eixos, né? Porque esses comandos setLabel eles vão dizer o nome de cada eixo, né? Então, quando você plota lá, tá vendo? Ó, o eixo X está desenhado X aqui, o Y está com Y, o Z está com Z. Então, você tem os nomes dos eixos aqui para você saber qual eixo é qual. E por último, eu faço aqui um set limits aqui, né? Esse set xlim, ylim, zlim, que ele vai setar o mínimo e o máximo de cada eixo. Por que eu estou fazendo esses sets aqui, ó? Porque se eu colocar dimensões, tá vendo? Ó, o x e o y estão exatamente iguais. Se eu olhar os eixos aqui por cima, você percebe que os quadradinhos ficam realmente quadradinhos aqui, ó. Vamos deixar maior. Eles ficam realmente quadradinhos aqui, tá vendo? Então eu tenho uma proporção 1 para 1. Em Z, ele é um pouquinho achatado. Então eu fui meio que ajustando aqui para isso aqui, para esse quadradinho de meio por meio ficar realmente quadrado. Né? Porque se eu fizesse uma outra coisa aqui, por exemplo, se eu colocasse y indo de 0 a 7, por exemplo, em vez de 0 a 3, ele cria uma distorção, né? Porque ele continua plotando esse negócio meio cúbico aqui, só que repara que o y agora ele vai de 0 a 7, então esse gráfico aqui está comprimido nessa direção aqui, ele não é um gráfico 1 para 1, e aí quando isso acontece, você pode enxergar o seu vetor com algumas dimensões distorcidas. Tá? Nessa questão de escala aqui. Então eu deixo meio XY a gente pode deixar igual, e o Z, que é um pouquinho menor que o XY, a gente deixa ele alguns % menor aqui para evitar problemas. Então isso aqui vai desenhar vetores. Se eu quiser desenhar mais vetores aqui, eu simplesmente repito essa linha, eu vou repetindo essa linha aqui para ir adicionando vetores, é bem tranquilinho mesmo. Então olha só, o que ele pede lá no nosso exercício? Ele pede para criar um vetor A 1 e 1, que já está criado aqui, ó. Beleza? E ele pede para criar um vetor B 2, 2 e 0. Então vamos criar esse vetor B aqui. Vou até apagar esse comentário aqui que agora não precisa mais. B. Então, 2, 2 e 0. Está criado. E ele pede para criar um vetor C, que é a projeção de A sobre B. A gente já tem essa função pronta e testada, né? Então, C será igual a projeção, aliás, Rob, ponto, agora sim, projeta vetores de A em B. Então, A
e B. Pronto. Feito. Agora, olha só. Ponto e vírgula não. Então tá feito. Próxima coisa que ele pede é plote os 3 vetores em um gráfico tridimensional utilizando cores diferentes para verificar se a função projeta vetores funciona corretamente. Então vamos lá. Aqui já tem um excelente código aqui de plotar as coisas. Né? Aqui eu estou plotando o vetor A em azul. Agora sim. Vamos plotar um vetor B em vermelho. E eu vou plotar o vetor C em preto. Então, B, C, vermelho. Senhor, Pode falar. eu tenho um exame médico para fazer agora às 2 horas. Eu vou precisar sair da aula, tudo bem? Tudo bem, sem problema. Beleza, depois eu vejo gravado. Tranquilo. Tá bom, Pode ir lá. beleza. Obrigado. Imagina. Então vamos lá, pessoal. Simplesmente incluímos linhas aqui, bem simplesinho. O eixo aqui vai ser o mesmo eixo que a gente vai plotar, não precisa mexer a cor, é só mudar o nome da cor, tá bem tranquilinho. E aí eu estou plotando aqui, o vetor A em azul, o vetor B em vermelho e o vetor C em preto. Né? O vetor A, repara que ele tem dimensões em x, y e z, o vetor B só tem x, y, então ele está no plano x, y. E o vetor C é a projeção de A sobre B. Então ele vai acabar estando no plano XY também, em cima de B, eventualmente com um tamanho maior ou menor que B, dependendo dessa projeção. Então vamos executar aqui. Tá aqui, ó. Olha só que bonitinho. Então a gente tem aqui em azul o vetor A, tá aqui. Em vermelho o vetor B. Se você olhar aqui de cima, ó, o vetor B, a pontinha dele aqui, ó. Também os eixos estão pulando de lugar aqui, mas dá para enxergar. Em Y ela está em 2, em X ela está em 2 também. E em Z não tem nada. Em Z ele tá deitadinho lá. E o vetorzinho C é a projeção de A sobre B. Então ele tem que descer reto aqui em A, entre A e B. Né? De A para B aqui ele desce retinho. Né? É aquilo que eu falei para vocês. Temos um problema de escala aí. Né? Então pode ser que esse ângulo não esteja representado exatamente igual ele deveria ser, mas o problema tá resolvido. Estão perguntando aqui se esses gráficos estão no Canvas, tanto o RobPy e esse gráfico. Sim, o RobPy está lá no Canvas, está aqui, ó. Canvas, Jesus, aqui. Aqui, ó, o RobPy está aqui, essa é a biblioteca que a gente está trabalhando. E ela vai funcionar igual a aula passada. A gente implementa, brinca tudo, depois no final de semana eu posto uma versão resolvida dela, com as respostas aqui, para você poder utilizar daqui para frente. A V2 vai estar aqui, a V2 respostas eu vou colocar no fim de semana, e esse código para plotar o gráfico está nesse arquivo PDF que é o RC lista. Né? Esse código ele veio daqui, ó. Né, que eu coloquei lá para vocês um código exemplo e a gente está brincando com esse código aqui agora. Beleza? Tá vendo? O meu chat ele não atualiza. Aqui. Aí, agora sim. Beleza. Então a gente está aqui, ó. Já sabemos plotar, já meio que quase acabamos o exercício 1 já, né? Porque ele fala que para criar essas coisas, plotar, a gente já plotou. E agora discuta com seus colegas sobre as escalas do gráfico e como elas impactam sua visualização. É mais ou menos aquilo que eu estava falando para vocês, né? Se eu mudar essa escala aqui em Z, por exemplo, vocês vão ver que esse ângulo aqui vai dar uma fechada. Quer ver? Vamos lá no PyCharm. Eu vou mudar a escala em Z aqui. Em vez de 2,5, eu vou deixar o Z indo igual a 8, por exemplo. E aí, para executar de novo, você tem que fechar a janelinha aqui. Então, executa. Olha só o que acontece. Ele dá uma fechada, tá vendo? É uma questão de escala, né? Esse Matplotlib aqui, ele vai plotar sempre esse cubo aqui, entre aspas, cubo, né?
que representa isso aqui do mesmo tamanho e vai mudar só essas escalas aqui. Então, eventualmente você vai estar enxergando algo que não é necessariamente o real. Então precisa tomar um certo cuidado, porque dependendo de como estão seus vetores, vai acabar parecendo que uma projeção não é bem uma projeção, porque a retinha aqui não desceu tão 90 graus assim, desceu meio torta, mas às vezes é uma questão de escala. Então você tem que tomar esse cuidado de deixar as escalas meio parecidas aqui, para não ter problema, né? Então, se você tentar executar, ele vai dar esse aviso aqui, aí dá uns pauzinhos e depois ele roda. Ó, aí se eu deixar a escala certinha, fica um pouco mais visível aqui, fica menos errado aqui. Beleza. Então, exercício 1, super easy, terminado. Vamos para o 2. O 2 diz o seguinte, ó. Desculpa aí, pessoal. Implemente as funções matriz rotação x, matriz rotação y e matriz rotação z, que estão lá no nosso RobPy, né? Então tá aqui, ó, RobPy V2. Tá aqui, ó, matriz rotação x não tem nada, y não tem nada, z não tem nada. Então a gente tem que implementar essas funções aqui de forma que, se uma nova base que tiver sido gerada, nossa, esse que aqui foi, se uma nova base que tiver sido gerada a partir da rotação da base atual P, a partir da rotação em torno do eixo Y, sendo Y igual a x, y ou z, a nova função matriz rotação I deve retornar a matriz R, que leva de P a Q, de forma que o vetor na base Q é essa matriz R, que leva de P a Q, que multiplica o vetor na base P. Parece complexo, mas não é, pessoal. Qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, ó, vou até rabiscar para a gente entender. Aqui. A ideia é que agora eu quero implementar a matriz de rotação. E a gente precisa especificar se a matriz de rotação é a matriz que leva do sistema A para o B ou se leva do sistema B para o A, porque vocês lembram que essas matrizes elas são diferentes, né? Elas são inversas iguais a transpostas dessas matrizes, e a gente precisa primeiro aqui definir essas matrizes para depois calcular elas. Então a primeira coisa que eu vou fazer é lembrar da nossa definição de que se eu tenho um vetor V na base Q, então isso daqui vai ser igual a matriz R de rotação, que leva da base P para a base Q, que multiplica o vetor V na base P. Então, esse vetor V na base P, se eu multiplicar ele pela matriz que leva da base P até a base Q, eu vou ter o vetor V na base Q. Beleza, faz todo sentido. Essa matriz aqui, a gente já viu lá passada, é uma matriz de rotação, e ela pode ser obtida a partir da rotação de um ângulo qualquer em torno de algum eixo que você escolha. Então, eu posso rodar alguma coisa em função do ângulo X, alguma coisa em função do ângulo Y ou alguma coisa em função do ângulo Z. Se eu girar em função do ângulo X, eu vou ter a matriz de rotação X. Se eu girar em torno de Y, eu vou ter a matriz de rotação Y. E se eu girar em torno de Z, eu vou ter a matriz de rotação em Z. Então, vamos fazer as matrizes de rotação aqui, vamos definir elas. E como a gente já praticou um pouco na segunda-feira, a gente não deve ter dificuldade em criar essas matrizes aqui. Ó. Então, eu vou pegar aqui, eu tenho um vetor I da base P, e eu tenho um vetor J da base P. Aqui eu vou precisar pegar a retinha. Aqui. Então, agora eu vou ter um vetor. Aqui. Opa. I. Opa. I na base Q. E eu vou ter um vetor J aqui na base Q. Beleza. Esse ângulo aqui de rotação de uma base para outra, ó, ele foi um ângulo de rotação em torno de Z. Aqui, ó, esse ângulo aqui é um ângulo θ. Essa rotação aqui ocorreu em torno do eixo K. Então, essa rotação aqui, ela ocorreu em torno de
Z. Então, essa matriz que a gente vai tirar daqui é a matriz de rotação em torno de Z. Então, vamos lá. Eu vou escrever os vetores IQ e JQ em função dos vetores IP e JP. Então, IQ. Vamos fazer rapidinho aqui, ó. IQ, ele vai ser 1 cosseno de θ que multiplica IP. Então, IP cosseno de θ, mais 1 seno de θ que multiplica JP. Então, JP seno de θ. E no K aqui eu não vou ter nada, né? 0 em K. Depois, o JQ. Ele vai ser, aqui em X, eu vou ter o seno de θ, aqui 1 seno de θ, que multiplica menos IP, né? Porque essa componente aqui, ó, ela aponta na direção contrária do IP. Então, eu tenho menos IP seno de θ, mais o JQ aqui, ó, a componente do JQ sobre J, ela vai apontar para cima, então ela tem o mesmo sinal. Então, mais JP. E essa componente aqui, ó, essa medida equivale ao cosseno de θ, porque o tamanho dos vetores é sempre 1, né? Então, cosseno de θ. E o meu K, que é igual ao meu KP. Beleza. Se eu escrever isso aqui matricialmente, eu vou ter o quê? Eu vou ter IQ, JQ e KQ igual a uma matriz que multiplica o vetor IP, JP e KP. Essa matriz aqui, no nosso caso, ela vai ser dada por cosseno de θ, seno de θ, que vem daqui, 0, menos seno de θ, cosseno de θ, 0, 0, 0 e 1. Né? KQ igual a KP, vai estar aqui. Essa matriz aqui, ó, que a gente deduziu, ela já é a matriz que leva um vetor da base P para um vetor na base Q. Então, essa matriz aqui, ela leva um vetor na base P para um vetor na base Q. Então, ela é RPQ. É isso que a gente queria? É isso que a gente queria. Então, essa matriz aqui, ela tem que ser o resultado da nossa função matriz rotação Z, né? Porque eu girei em torno de Z. Vamos implementar a matriz rotação Z, depois a gente volta para cá para fazer as outras. Então, vamos lá. Aqui, PyChart. Matriz rotação Z. A nossa matriz rotação Z, vamos começar a implementar aqui. Eu vou criar uma variável resposta, que vai ser res, que vai chamar res. E essa variável aqui, ela vai receber uma matriz, né, um np.array. Por que np? Porque a gente está chamando lá do NumPy. Lembra? NumPy a gente importou lá em cima, aqui, ó. Import NumPy as np, tá aqui. Então, o nosso np é lá do NumPy. Estou implementando a rotação em Z. Então, eu vou receber uma matriz que é 3 por 3. Beleza. Posso fazer melhor que isso? Posso. Em vez de array, eu já vou colocar logo uma matriz de zeros aqui, ó. Porque aí eu já garanto que todos os elementos aqui são zeros e eu só vou, não precisa do ponto e vírgula, e eu só vou alterar os elementos que não são zero. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o primeiro elemento, o elemento 1, né, da matriz, que vai ser o nosso res 0 e 0. Ele vai receber o quê? Vou dar um espacinho aqui. Ele vai receber o quê? Ó? O 0, 0 vai receber o cosseno de θ. Então, ele vai receber um np.cosseno de θ. Beleza, θ é o nosso argumento aqui, ó. E esse ângulo aqui é o ângulo de rotação e ele já está em radianos, tá? Essa função aqui, ela só aceita ângulos em radianos. As funções trigonométricas padrão, elas só aceitam ângulos em radianos, né? Então, a gente vai ter que tomar cuidado com isso daqui. Vou até colocar no comentário aqui, ó, em radianos.
para a gente não esquecer. Beleza. Então, a posição 00 vai receber isso aqui e a posição 11 também vai receber isso aqui. Então, a gente pode simplesmente fazer isso aqui. 1, 1. Beleza. Podemos aproveitar aqui que a gente sabe que a posição 2, 2 da nossa matriz, né, que seria 3, 3, mas no caso aqui, se a gente começar os contadores de 0, então a posição 2, 2 vai receber 1. Então, a gente vai colocar aqui. 2,2. Opa, muita coisa aqui. Assim, 2,2 recebe 1. Beleza. Depois eu preciso fazer as posições aqui da minha matriz, linha 0, coluna 1 e linha 1, coluna 0. Linha 0, coluna 1 recebe seno de θ. Então, res 0, 1 recebe np.seno de θ e res 1,0 recebe menos np.seno de θ. Beleza. As outras posições já estão ok. Basta que a gente retorne essa matriz aqui. Então, return res. Beleza. Vamos dar uma primeira testadinha na nossa matriz aqui. Ó. Então, agora eu não preciso mais desse plot aqui. Depois a gente usa ele de novo. Vou comentar ele aqui. Ó. Pronto, comentado. Vou fazer assim. Ó. Eu vou chamar de RZ aqui, só para a gente brincar. Ela vai receber rob. Matriz rotação Z, que já está implementada. E o ângulo θ aqui vai ser de 1 radiano, para a gente brincar aqui. Beleza. Então, se eu fizer isso aqui, vou ter essa matrizinha. Opa, se eu não printar ela, não sai nada, né? Print RZ. Então, se eu fizer isso aqui, vai sair essa matriz toda doidona aqui, né? A gente consegue verificar algumas coisas aqui. Por exemplo, esses dois elementos têm que ser iguais. Esses dois têm que ser iguais, mas com sinal trocado. O resto tudo zero. Aqui um aqui nessa pontinha aqui. Então, aparentemente, ok. Se a gente colocar um ângulo que a gente conhece, por exemplo, π sobre 2, eu sei que o cosseno de π sobre 2 é 0 e o seno de π sobre 2 é 1. Então, eu vou colocar np.π, que é do NumPy. E não tem o NumPy importado aqui, ó. Então eu tenho que dar um import NumPy smp, beleza. Agora np.py dividido por 2 pra gente testar aqui. Então, ó, quem é cosseno vai virar 0, ó, 6 vezes 10 a menos 17, é bem perto de 0 pra gente. Quem é seno vai virar 1, então aqui eu tenho 1 e menos 1, tá, beleza? E o resto é 0, a exceção desse número aqui, que é 1 sempre. Então, beleza. E se eu fizer com ângulo de rotação 0 também, eu devo ter 1 nos cossenos e 0 nos senos. Vamos ver se funciona. Aqui, ó. 1 nos cossenos, 0 nos senos, 0 e menos 0 aqui, tá vendo? E 0 no resto aqui, e 1zinho aqui. Então, beleza. Aparentemente, a nossa matriz de rotação em Z está bem implementada. Agora, a gente precisa fazer as matrizes de rotação em torno de Y e em torno de X. Vamos fazer aqui, ó. Deixa eu pegar, por exemplo, aqui, ó. Vamos limpar essa lousa aqui, aí a gente faz para Y e X. Beleza. Então, de novo, eu vou ter lá os meus vetores J não, I, P e J, P. Aliás, IJ não, né? Se eu vou rodar em torno de... Aqui tem um aspecto importante, pessoal, que funciona sempre assim, ó. Vamos desenhar eixos tridimensionais aqui para vocês entenderem o negócio. Aqui, assim. Quando a gente está falando de rotações, de espaço e tudo mais, a gente tem que ter uns sistemas de referência e esses sistemas de referência, eles têm uma propriedade que a gente chama de
destrógeros. O que são sistemas de referência destrógeros? São sistemas que obedecem à regra da mão direita, basicamente, por isso destrógeros, né? Então você tem aqui o eixo X, o eixo Y, beleza, x e y você pode colocar do jeito que você quiser. Só que, se eu fizer a regra da mão direita, uma rotação de x para y aqui, ela tem que me dar um eixo z positivo para cima, né? Então, se eu fizer esse ângulo aqui de x para y pelo menor caminho, eu tenho que ter z positivo para cá. Isso aqui é z, né? Se o meu z tivesse positivo aqui para baixo, por exemplo, eu teria um sistema que não é destrógero, né? Então, algumas operações aqui não funcionam se ele não for destrógero. Por exemplo, o produto vetorial, né? Então, você precisa que o sistema seja destrógero. As rotações também, o sentido das rotações, das matrizes de rotações, elas vão depender dessa propriedade aqui, ó. Então, eu vou deixar isso aqui desenhado para a gente ter uma base do que a gente está fazendo, ó. Vamos pegar a retinha aqui de novo. Aqui para cá, eu tenho que ter sempre o vetor I. Peraí. Vou desenhar os vetores primeiro para depois parar de usar a retinha aqui, ó. Aqui. Agora sim. Aqui na direção de x eu sempre tenho o vetor i, na direção de y sempre tenho o vetor j e na direção de z eu sempre tenho o vetor k, independente da base que eu esteja trabalhando. Então, olha só, agora eu quero fazer, a gente já fez a rotação em torno de k, né? Repara que essa rotação ela foi positiva, né? Ela girou nesse sentido aqui, né? No sentido da nossa regra da mão direita em torno de k. Deixa eu fazer um negócio aqui para vocês entenderem melhor o que eu quero dizer. Eu vou virar aqui para a câmera e eu vou chegar aqui no Teams e vou descompartilhar a tela para que vocês me vejam novamente. Então, se ele compartilhar aqui comigo, aqui. Descompartilhar a tela. E vamos ver se eu consigo me colocar em destaque. Essa interface está bem lenta. Aqui. Para que vocês consigam me ver adequadamente aqui. Vamos, filho. Eu não consigo me colocar em destaque. Eu sabia que... bom, enfim. Vocês estão conseguindo me ver na câmera aí? Por um acaso? Eu não consigo saber. Eu não. Também não tô te vendo não, professor. Não. É porque minha câmera está desativada aqui. Porque ele desativou sozinho. Pera aí. Aí, ó. Ativou. Agora vocês devem estar me vendo aí, certo? Certo. Beleza. O que eu quero dizer para vocês com a regra da mão direita é o seguinte, ó. A regra da mão direita, tem muita gente que faz essa regra assim, com a mão direita, né? Essa regra, para mim, ela é confusa, porque você pode trocar os dedos aqui, se confundir, ter uma sequência que você tem que seguir, eu não gosto. Eu gosto da regra da mão direita assim, ó. Né? Então, você vai enrolar os dedos na direção positiva da sua rotação, ali, tá vendo? E o seu dedão vai apontar para a direção positiva do resultado. Então, aqui, ó, se eu fizer uma rotação de x para y, né, pelo caminho mais curto, então, como se meu x estivesse para cá e o y para cá. Eu estou girando de x para y, então meu z tem que estar positivo para cima, certo? Isso é um sistema destrógeno, né? Para outros eixos também vale. Então, de x para y tem que dar z, de x para y, de y para z tem que dar x positivo, e de z para x tem que dar y positivo, né? Então, a gente tem que obedecer essa regra dos destrógenos aí para dar tudo certo. Agora sim, voltando para minha tela aqui, tudo isso só para poder voltar para a tela. Aqui. Aí. Compartilhamento. Compartilhar. Beleza. Agora eu tenho que vir aqui, vou trocar para cá e beleza. Agora estamos nos conformes aqui de novo. Então voltando aqui, ó. Agora tentem usar aí essa regrinha da mão direita que eu ensinei. Então, de x para y, você vai ter o seu dedão apontando na direção de z positivo. Agora, a gente quer fazer a rotação em torno de y, por exemplo. Ó. Qual que é a rotação positiva em torno de y?
Coloca o seu dedão na direção de Y que você vai ver. A rotação positiva, ela tem que ser aqui, ó. Quer ver? Ela tem que ser de Z para X, certo? Eu vou fazer uma rotação de Z para X. Então, como que eu vou representar isso aqui naquele 2D para facilitar a minha vida? Eu vou representar assim, ó. Eu vou colocar aqui o eixo Z na horizontal. Vamos ver se dá certo. O eixo Z na horizontal e o eixo X na vertical. Parece super esquisito, mas dá certinho. Porque aí, ó, o que vai acontecer? O meu vetor Agora eu inverti as cores aqui, né? Deixa eu trocar para preto aqui. De novo. O eixo Z na horizontal e o eixo X na vertical. Certo? Então, de Z para X, ó, se você fizer a rotação com a sua mão, de Z para X, o Y tem que estar positivo saindo da tela. Então, tá certinho. Agora, eu vou ter o vetor aqui, eu vou ter o vetor KP. Em X, eu tenho que ter o vetor IP. Aí eu vou definir os outros dois vetores da nova base, porque a rotação agora foi em torno de Y. Então, eu vou definir aqui, agora tem que usar retinho, aqui, o vetor KQ e o vetor IQ. Então, tá aqui. Aí. Sim. Então, aqui eu tenho KQ e aqui eu tenho IQ. Vou utilizar o mesmo ângulo θ aqui, ó. Θ e θ. Beleza. Agora é braçal. A rotação em torno de Z, a rotação em torno de Y, pessoal. O que aconteceu aqui, ó? Então, eu tenho nos vetores aqui, vamos começar representando o KQ. Então, o KQ ele é igual a KP cosseno de θ. Então, vou colocar aqui no final KP cosseno de θ positivo e IP seno de θ. Então, IP seno de θ. Depois para o vetor I. Então, vamos colocar ele aqui em cima. IQ. A mecânica aqui é muito parecida. Então, o IQ, eu vou ter menos seno de θ na direção de KP aqui. Então, menos KP seno de θ. E na direção de IP, eu vou ter mais cosseno de θ aqui para o IQ. Então, IP mais cosseno de θ. Cosseno de θ. Beleza. E os vetores J agora são iguais, porque eu girei em torno de J, né? Então, JQ é igual a JP. Vamos transformar isso aqui em matriz. Então, isso aqui vai me dar essa matriz aqui, ó. IQ, JQ e KQ é igual a alguma matriz que multiplica IP, JP e KP. Então tá aqui a minha matriz. Bom, IQ ela vai ter cosseno de θ em IP, então cosseno de θ em IP, nada em JP, nada em JP, e menos seno de θ em KP, então menos seno de θ. JQ é igual a JP, então eu vou ter 1 aqui, 0 aqui, 0 aqui. E em KQ aqui, ó, eu vou ter IP seno de θ, então eu vou ter seno de θ aqui, 0, nada em JP, e em KP, cosseno de θ. Então, beleza. Eu tenho essas coisinhas aqui. Agora, eu já conheço essa matriz aqui, a gente já sabe que essa matriz aqui é a matriz de rotação que leva um vetor da base P para um vetor da base Q, que era o que a gente queria. Então, eu preciso implementar esta matriz aqui como uma matriz de rotação em torno de Y. Então, a gente vai implementar lá no nosso carinha aqui no nosso programa. Então, rotação em Y. Rotação em Y. Tá aqui, ó. Mesma coisa. Res
recebe np.zeros 3,3, beleza? E agora a gente vai ter que mexer nas posições dessa matriz aqui. Essa matriz aqui, ó, ela tem, eu vou mexer nas posições 1, 2, 2, 3, 3, né? Ou seja, em termos de contadores, 0, 0, 1, 2, 2, 0, 2 e 2, 0. Então vamos brincar aqui de implementar isso aqui. Então, res 0 e 0 recebe np cosseno de θ. Res 1,1, que é a posição central lá, vai ser 1. Res 2,2 vai receber também um np.cosseno de θ. Tá aqui. A minha matriz, linha 0, coluna 2, vai receber np.seno de θ. Vamos ver se é positivo ou negativo. Opa, aqui. É negativo aqui em cima, então é positivo lá embaixo. Então, menos seno de θ aqui. E a minha matriz na linha 2 e coluna 0 recebe np.cosseno de θ. Olha essa, seno de novo. Já estava com bug aqui. E aí a gente retorna res. Beleza. Preciso fazer a mesma coisa agora para a matriz de rotação em torno de x. Vamos fazer essa matriz de rotação em torno de x para a gente treinar também. Então, eu vou apagar algumas coisas aqui, agora não todas. Isso eu apago. Isso eu apago. Isso eu apago. E vamos pegar minha borrachinha para apagar só esse cara aqui também. Não tem nada não, vai. E beleza. Agora a gente precisa fazer a rotação em torno de x. Então vamos lá. Rotação em torno de x, pessoal. Rotação em torno de x, ela vai ser positiva de que eixo para que eixo? De y para z ou de z para y? É fácil. É só você colocar o seu dedão em cima de x e fazer a rotação com seus dedos para ver em qual direção você vai atingir esse menor ângulo de y para z ou de z para y para encontrar o positivo. Se você fizer isso com a sua mão direita, você vai encontrar que o menor ângulo de y para z, você vai conseguir alinhando o dedão com esse x aqui, fazendo esta rotação aqui, ó, né, de y para z. Então, aqui fica até fácil da gente enxergar como é que vai ser desenhado, né? Eu vou ter o eixo y para cá, o eixo z para cima, e aí eu vou ter o vetor j aqui, então j da base P. Aqui eu vou ter o k da base P. Aqui eu vou ter... Opa, toda vez, né? Aqui eu vou ter o j da base Q. E aqui eu vou ter o k da base Q. Agora, então, vai lá. J da base Q. K da base Q. Só tem que tomar cuidado para definir as direções todas certinhas aqui para o sistema ser destrógero, aí você não erra. Então, de novo, de y para z, o nosso eixo x está saindo da lousa aqui, então a rotação positiva ela é sempre nesse sentido aqui, ó. Né? Nos três casos eu desenhei de forma que isso fosse verdade. Então vamos lá, vamos escrever esses vetores j e k agora, jq e k aqui em função de jp e kp. Então, a gente já sabe que os i são iguais, né? ip é igual a iq, então a gente sabe que ip é igual a iq. A gente sabe que o jp ele vale, aliás, tudo ao contrário aqui, né? iq igual a ip. O jq ele vale jp cosseno de θ mais kp seno de θ
beleza? E o meu KQ vale menos JP seno de θ. Então, KQ, ele vale menos JP seno de θ, mais KP cosseno de θ. Tá aqui. Depois que você adquire um pouco de prática, você escreve um vetor e garante que ele está certo. Para o outro vetor, você sabe que você tem que trocar seno com cosseno, e onde for seno, se aqui der negativo, aqui dá positivo, se aqui der positivo, aqui der negativo. Então acaba ficando rápido escrever isso aqui. Mas agora a gente está fazendo com calma, mais para treinar, né? Mas é até uma forma de você verificar isso daqui depois, se está tudo certinho. Então você vai ter aqui IQ, JQ e KQ igual a uma matriz que multiplica IP, JP e KP. Essa matriz vai ser o quê? IQ igual a IP, então eu tenho IQ igual a IP, vai dar 1, 0, 0. JQ é JP cosseno mais KP seno. Então eu tenho aqui cosseno de θ e seno de θ, 0 aqui. E depois KQ vai ser menos JP seno mais KP cosseno. Então eu vou ter menos seno de θ, cosseno de θ e 0 aqui. Essa matriz aqui, de novo, é a nossa matriz R, que leva de P a Q. E é ela que a gente quer implementar lá no nosso RobPy. Então, bom, de novo aqui, eu só tenho que lembrar que eu tenho que mexer nas linhas 1 e 2 agora. Aqui o seno está embaixo, para a gente implementar rapidinho aqui. Então vamos lá, matriz de rotação em X, de novo, o res vai ser o np.zeros de 3 linhas e 3 colunas. Depois a gente vai ter o res 0,0 é igual a 1, res 1,1, não precisa desse espaço aqui, np.cosseno de θ. Depois o res 2 e 2 vai ser o np.cosseno de θ. Depois o res linha 1, coluna 2 vai ser o np.seno de θ. E depois o res linha 2, coluna 1 vai ser o menos np.seno de θ. Beleza, então está implementada. E falta retornar, né? Return res. Tá aqui. Agora está implementada essa matrizinha aqui. E a gente já pode começar a brincar com elas. Então, estão aqui as 3 matrizes. Ó. O que eu vou fazer agora? Esse exercício 2 aqui, ele pedia para a gente fazer essa implementação. Fizemos a implementação. Agora, no exercício 3, ele pede o seguinte, ó. Construa um vetor de tamanho 2, cuja projeção no plano XY possui um ângulo de 30 graus com o eixo X, e o vetor em si possui um ângulo de 60 graus com o plano XY. Plote esse vetor e informe quais as componentes desse vetor no sistema de referência global, que é o sistema de referência do gráfico. E aí uma dica, você pode fazer manualmente e depois implementar e verificar seus cálculos. Parece uma cacetada de informação aqui, mas vamos lá. O que ele pede? Vamos limpar essa lousa aqui e desenhar. Isso é uma coisa que eu aprendi, que eu gosto de compartilhar sempre com vocês, é o seguinte. Engenheiro não consegue pensar sem desenhar. Tá? Então, sempre desenhe. Vocês nunca vão se arrepender de desenhar. Então, eu tenho aqui, ó, o meu plano XY. Meu espaço XYZ. Vamos desenhar com a retinha aqui. Tridimensional, mais ou menos com essa cara aqui, ó. Assim. Beleza. E aí eu vou ter um vetor aqui. Vou desenhar ele de vermelhinho aqui. Sei lá, por aqui assim. Né? Então esse vetor aqui, ele vai ter uma projeção para baixo. Então vamos até fazer assim, ó.
Vou tentar desenhar umas retas mais ou menos paralelas aqui. Eu sei que ela não deu paralela, mas já explico o que eu estou fazendo. Vamos dizer que essa projeção bateu aqui. Então a gente tem aqui, é só para referência mesmo. Peraí, vamos fazer de novo aqui. Vamos dizer que ela bateu por aqui assim. Então eu tenho esta paralela aqui e esta paralela aqui. Não ficou lá aquela maravilha, mas só para a gente ter uma ideia. Então eu vou ter o meu vetorzinho aqui, certo? O tamanho dele é 2, ele já está explicado lá, mas ele fala um negócio assim, ó. Se eu pegar a projeção desse vetor aqui, ó, no plano XY, entendendo que, né, o sistema ele tem que ser destrógero. Então, se ele é destrógero, esse eixo aqui vai ser meu eixo X, esse eixo aqui vai ser meu eixo Y, e esse eixo aqui vai ser meu eixo Z. Então, de X para Y, repara que regra da mão direita valendo, Z deu para cima. A projeção desse vetor aqui está aqui no plano XY, e ele fala que a projeção desse vetor aqui com o plano, com o eixo X, essa projeção aqui tem que ser de 30 graus. Certo? Esse ângulo aqui tem que ser de 30 graus. Aqui, ó, 30 graus com o eixo X. E o vetor em si possui um ângulo de 60 graus com o plano XY. Então, o vetor com o plano XY, vou desenhar de magenta aqui, ó. Este ângulo aqui, ele quer que seja um ângulo de 60 graus. Beleza. E ele quer que o tamanho desse vetor aqui, né, esse tamanho aqui, ó, seja igual a 2. Caraca, como é que eu faço isso? Vamos lá. A gente tem uma ferramenta muito poderosa agora na nossa mão, que são as matrizes de rotação. A gente pode utilizar essas matrizes de rotação, né? Porque eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso pegar, por exemplo, chamar essa base aqui, XYZ, que eu inventei aqui, de base 0. Certo? Essa é minha base 0, minha base de referência. O que eu vou fazer com essa base? Bom, eu vou pegar essa base aqui e eu vou criar uma nova base rotacionada em torno do eixo Z. E essa base vai apontar justamente para cá, para onde está essa projeção aqui. Ó. Então, eu vou pegar essa base. Opa, precisa dar reta aqui. Eu vou pegar essa base, não é essa aqui que eu quero, essa aqui, retinha. Eu vou pegar essa base e vou rotacionar ela aqui, ó, o eixo X dela, eu vou rotacionar para cá. Então, eu vou ficar com um eixo assim, o outro eixo aqui por trás, ó, no plano XY também, mais para lá, e um eixo Z aqui para cima, né? Então, eu vou ter aqui X1, Y1 e Z1, minha base 1. Bom, cheguei mais ou menos nessa rotação aqui. Agora, olha só, para eu chegar aqui no 2, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que andar esses 60 graus aqui, ó. Andar esses 60 graus seria andar na direção de Y aqui, né? Então, eu girei em torno do Z aqui positivo. Agora, eu vou pegar esse X aqui, ó, e eu vou subir 60 graus com ele, né? Então, eu vou fazer uma rotação aqui que vai me criar esse sistema de referência que eu vou desenhar em laranja. Então, ó, esse X1 aqui vai vir para cá. Opa, retinha. Eu estou girando ele em torno desse eixo Y1 aqui, ó. Então, eu vou ter aqui um eixo X2. O meu eixo Z2, ele vai estar rotacionado em torno de Y. Então, esse Z1 aqui vai cair 60 graus para trás para virar o Z2. Então, olha só. Eu vou ter algo assim, ó. Aqui. Mais ou menos para lá assim, vai. É meio difícil desenhar tridimensional, mas vamos lá. Aqui eu tenho Z2. E o meu eixo Y2 vai estar para cá, ó, né? Em cima do Y1. Então eu vou ter... Eita. Se eu não usar a ferramenta, não vai. Esse eixo aqui vai ser meu eixo Y2.
Então, o que, que eu fiz? Ó, vamos escrever aqui o que, que eu fiz. Para sair da base 0 para a base 1, eu fiz uma rotação em torno de Z. Então, da base 0 para a base 1, eu fiz uma rotação em torno de Z. Essa rotação, ela foi positiva, né? Porque se eu girei daqui para cá, ó, esse de x para y aqui eu estou rodando no sentido positivo. Essa rotação foi uma rotação de mais 30 graus. Beleza. Da base 1 para a base 2, a gente girou em torno de y, né? Então, da base 1 para a base 2, eu girei em torno de y. E essa rotação que eu fiz em torno de y, se você reparar, se você acompanhar esse ângulo que a gente fez essa rotação, nessa direção aqui desses 60 graus aqui, ó. Vamos lá, vou perguntar para vocês. Na direção que eu fiz essa rotação aqui, ó, vou até desenhar no plano, ó. Eu tenho x e z, certo? Eu girei em torno de y. Então eu fiz isso aqui, ó. Eu tenho x1 e z1. Aí eu girei para a base laranja aqui, ó. Então o meu x1 veio para cá, virou x2, retinha. Eu tenho x2 e eu tenho y2 para cá. Então, x2 e y2. Vamos lá, pessoal. Essa rotação aqui que eu fiz, ó, daqui para cá. Essa pergunta é a pergunta do dia. Essa rotação, ela foi uma rotação positiva ou negativa? Pensa lá na nossa base, ó. Eu tenho, desenha a base de estrógeno. Vamos desenhar a base de estrógeno aqui para a gente lembrar. Aqui, aqui e aqui, né? Então eu sei que aqui, tá aqui, x, y e z. Aqui eu estou fazendo uma rotação de x para z. Usa o dedão aqui, ó, de x para z. Essa rotação daqui para cá, ela é positiva ou ela é negativa, pessoal? Positivo. Vamos lá, usa a regra da mão direita. Ó. Se você tentar fazer esse movimento aqui com os seus dedos, ó, de x para z, o seu dedão vai estar apontando na direção de y ou ele vai estar apontando na direção contrária de y, pessoal? Faz o teste com a mão aí. Contrário, negativo. Contrário, negativo, isso daí. Então, ó, a gente vai girar menos 60 graus aqui em y. Precisa tomar cuidado com isso. Então, aqui, ó, essa rotação aqui é negativa. Menos 60 graus. Beleza. Agora a gente já sabe isso. Por que eu fiz tudo isso daqui? Porque para definir esse vetor aqui, ó, na base 2 é muito fácil. Né? Na base 2, esse vetor aqui que eu quero, que é um vetor de tamanho 2 com todo esse direcionamento aqui, ele é um vetor que ele tem o tamanho 2 na direção de x2, né? Então esse vetor aqui, ele é um vetor assim, ó. Esse vetor aqui na base 2, ele é um vetor que tem 2 em x2, 0 em y e 0 em z. Tudo isso na base 2. E agora a única coisa que eu preciso fazer para descobrir esse vetor aqui na base 0 é usar as matrizes que levam de 2 para 1 e a matriz que leva de 1 para 0. Tomando como base essas rotações aqui, ó. Então, agora ficou fácil resolver, porque eu consigo pegar aqui, ó, no meu PyCharm, vamos lá, teste, bonitão, tá aqui. O que eu vou fazer? Eu vou criar o meu vetor na base 2. Então, esse vetor na base 2, eu vou chamar de v_2, beleza. E esse vetor aqui, ele vai ser um vetor rob.criaVetor que tem 2 em x, 0 em y e 0 em z. Beleza. Aí, o que eu preciso fazer?
eu preciso agora criar as matrizes de rotação. Então, ó, a matriz que leva da base 0 para a base 1 é uma matriz que gira em torno de Z com ângulo de 30 graus positivo. Então, da base 0 para a base 1, vamos lá. R0, 1, que vai de 0 para 1. Ela é rob.matriz rotação em Z, já está aqui. E vai girar no ângulo de 30 graus positivo. Lembra que esse ângulo aqui ele vai entrar aqui em radianos, né? Então eu tenho 30, eu quero que seja em graus, né? Então para transformar isso aqui para radianos, eu tenho que multiplicar por π, np.π, nem precisa disso, e eu tenho que dividir por 180. Então isso daqui é 30 graus, só que expressos em radianos. Beleza, essa é a minha matriz que leva do sistema 0 para o 1. Depois eu tenho a matriz que leva do sistema 1 para o 2, que vai ser uma rotação em torno de y de menos 60 graus. Então, é a rob.matriz rotação y menos 60 np.π dividido por 180. Beleza. Então, aqui agora eu tenho uma matriz de rotação que leva do sistema 1 para o 2. Eu vou fazer de uma maneira mais didática e menos eficiente aqui para vocês entenderem exatamente o que está acontecendo. Aqui a gente escreveu a matriz que leva do sistema 0 para o sistema 1. Na aula passada, a gente viu que a matriz que leva do sistema 1 para o sistema 0, que é o que eu quero, ela é a transposta dessa matriz aqui, que também é a inversa. Então, R, que vai do sistema 1 para o sistema 0, ela é a matriz que leva do sistema 0 para o sistema 1 transposta. Eu posso dar um ponto T aqui, que aí o NumPy já transpõe ela para a gente. E a 1, 2 é a mesma coisa. A matriz que leva do sistema 2 para o 1, ela é a matriz que leva do sistema 1 para o 2 transposta. Beleza. Então, isso daqui é a notação do NumPy para transposição. Então, aqui elas estão transpostas, bonitinhas. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso aplicar essas matrizes de rotação nesse vetor V2 aqui. Eu preciso fazer um produto matricial. Vou deixar até um comentário aqui que o produto matricial ele vem no NumPy como operador arroba. Então, quando você usa um arroba como operador, você faz o produto entre matrizes. Então, olha só, o meu vetor V na base 1, ele vai ser o quê? Ele vai ser a matriz que leva da base 2 para a base 1, que multiplica, arroba, o vetor V na base 2. Beleza. E o meu vetor V na base 0, ele é o vetor V na base 1, só que ele está multiplicado pela matriz que leva de 1 para 0. Beleza. Aí o que eu vou fazer? Essa parte aqui é só para plotar. Então vamos dar um Ctrl aqui para tirar essas coisinhas. E o meu vetor na base 0 é o que eu quero plotar agora em azul. Quando eu faço isso, eu consigo agora... Bom, é basicamente isso que eu tinha que fazer. Opa, aí travou, voltou. Basicamente isso que eu tinha que fazer. Agora eu consigo plotar o meu vetor aqui. Ó. Então vamos executar. Tá aqui o meu vetor. Olha só, bonitão para cima e tudo mais. E a gente pode fazer alguns testes aqui, por exemplo. Vou dar um print no vetor na base 0. Eu vou dar um print no rob.norma do vetor V0. Para a gente saber pelo menos o tamanho. Então vamos lá. Então tá aqui o nosso vetor. Que ele está travado no plot.show. Enquanto eu não fecho, ele não vai fazer o resto. Olha só, a norma do nosso vetor é exatamente 2. E ele tem essas coordenadas aqui, ó.
né? Depois você pode fazer na mão para dar uma testada se é isso aqui mesmo, mas será isso aqui mesmo, garanto para vocês. Uma pena que não deu para fazer os 4 exercícios, na próxima aula de exercícios a gente retoma. Mas o que é importante daqui, pessoal? Vocês viram que aqui no exercício 2, a gente tinha, aliás, no 3, né? A gente só não fez o 4. Aqui no exercício 3, a gente tinha um ângulo, 2 ângulos que a gente tinha que obedecer aqui, e isso aqui parecia um pouco complicado de fazer na mão, né? Tinha que fazer um monte de decomposição, seno, cosseno, não sei o quê. Mas vocês viram que usando os nossos conceitos aqui de rotação de base, ficou extremamente fácil fazer, né? Eu só preciso definir quais as rotações que eu tenho que fazer em cada base, quais os ângulos aqui, se eles são positivos e negativos. Aí eu defino o meu vetor na base mais conveniente possível e depois eu vou trocando de base até chegar na base que eu quero. Então a gente vai fazer muito isso durante o semestre, né? Então isso aqui faz parte de uma habilidade que a gente tem que ter, não só nessa matéria, que é a habilidade de construção de vetores. Quer dizer, eu quero que meu vetor tenha tal tamanho, eu quero que ele esteja nesse ângulo especificamente. Como que eu faço isso? Bom, uso uma matrizinha de rotação, não sei o que. A gente não viu translação ainda, a gente vai ver na próxima segunda, mas basicamente é assim que faz, é assim que a gente vai trabalhando. Você vai compondo os vetores, girando base, depois a gente vai somar com algumas translações e vai chegar nos vetores que a gente quer gerar. Você pode também gerar vetores ortogonais utilizando o produto vetorial, pode usar gerar projeções utilizando o produto escalar. Enfim, você tem um arsenalzinho de ferramentas aí para conseguir montar o vetor que você quer montar, no fim das contas. Beleza, pessoal?